Oi! E minha convidada já chegou também, Lenise. Oi, Dani. A gente tá começando a nossa live de hoje. Gente, a gente se empolgou num grau para essa live hoje. Tainá, que a gente ficou trocando figurinha de um monte de livro é, nos últimos dias. E aí eu comecei a achar que uma hora ia ser pouco, porque tem tanto escritor e escritora negros incríveis e que a gente vai ficar falando mais tempo aqui hoje e vocês que lutem para aguentar. Gente, a gente vai fazer então hoje uma live especial de 13 de maio. Eu só vou apresentar o nosso tema, eu vou falar de alguns livros também, mas hoje a voz é toda da minha convidada, da Aline, que tem que tem não só voz, mas tem lugar de fala sobre o dia de hoje, então ela vai contar também um pouco, né, como o 13 de maio é visto pela pelos negros, né, porque é um 13 de maio que, na verdade, às vezes as pessoas acabam comemorando, né, como se fosse o dia da abolição, da escravatura e tal, e é uma outra lógica, né? A Maria Carolina tá aqui também, que escreveu o livro Paraná Preto junto com a Aline, que é a nossa convidada, Marilena, minha sogra, Cláudia. Então eu vou chamar a Aline, que é a minha convidada de hoje, para a gente começar esse bate-papo. E Aline, você está dizendo que você não pode participar aqui, por que será? Será que a Aline tá aí? Só leio mulheres, legal. Olá. Eu não tô conseguindo. A Aline não. Aline, se você tiver por aí, me dá um oi aqui, porque eu não tô conseguindo te chamar. E aí, assim, gente, a nossa live hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu vou, como sempre, né? Eu vou falar sobre alguns livros, eu vou trazer alguns autores negros e autoras negras. É, e vou falar um pouquinho sobre algumas histórias dentro desse contexto. Ah, não, tá, Aline, não tá dando não, tá dizendo que você não. Ah, agora deu. Você tá fazendo. Então, tô chamando a Aline, nossa. Ê! Agora foi. Agora foi. Oi, Aline. Aline. Olá! Como tá Aline, ruim essa luz aqui, né? Deixa eu arrumar. isso, dá uma trocada aí. Aí, A ficou Aline melhor. é a nossa convidada de hoje, que tem todo o lugar de fala da vida nessa live de hoje. Então, gente, eu queria começar falando um pouquinho. Eu estava explicando, Aline, como vai funcionar, né? A gente vai ficar falando loucamente, obviamente, sobre um monte de autor, um monte de autora. Mas eu queria explicar um pouco como a gente pensou, né? A gente, ó, tão já te exultando aqui, Aline. Só leio mulheres, falou, ê, a Dani Feder, oi, Ali, rainha. Bicho, a senhora está lindíssima, saudade, Aline, da Tainá. Eu tô de pijama por baixo, isso aqui é só fake news. Ah, gente, mas é a melhor coisa do mundo, né? Eu tô aqui assim de coberta e tal, mas a gente, né, na cara a gente tá arrumada, isso que importa. Então, gente, eu acho que é assim, o que que aconteceu? Nessa semana eu e a Aline ficamos conversando, eu quero falar disso, com aquilo, com aquele outro, daquele autor, daquele autor. Eu falei, uma hora vai ser pouco, né? Eu já percebi que uma hora é pouco nas outras lives, né, que a gente fez.
E quando chega, dá 1 hora e a gente não falou quase nada. Mas acho que hoje é acertado, né? Fazermos 2 horas. Então, a nossa live vai ser um bate-bola, né? Acho que a gente podia fazer assim, Aline, cada uma vai falando de um Eu livro, de acho. uma história, para para a gente ir conversando aí, batendo bola sobre os livros que a gente separou, os autores que a gente separou. Beleza? Beleza, combinado. E, gente, obviamente todos estão convidadíssimos, né, a A perguntar, a Carol também, eu falar. acho que pode A falar um pouco Carol, também. isso, acho que a gente podia trocar as autoras aí um momento, chamar a Carol junto. Bom se pudesse ser live de 3, né? Mas a gente só consegue fazer com mais um ao mesmo tempo. Então eu queria começar falando do nosso mais ilustre escritor negro, que é Machado de Assis, né? É uma pessoa assim que escreveu umas coisas ruins, né? Um texto assim mais ou menos, né? Então, Machado de Assis assim só é nosso maior escritor e um escritor que foi para o mundo inteiro, né? É consagrado no mundo inteiro. A minha mãe entrou, é consagrado no mundo inteiro. E o Machado de Assis, ele tem uma história muito interessante para começar a nossa live de hoje, né? Que eu estava conversando com a Aline também, que foi uma tentativa, assim, de décadas, né? De embranquecimento dele, né? O Machado de Assis, só para vocês terem ideia, eu trouxe este livro aqui, lindo, maravilhoso, essa edição sensacional do Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esse livro eu mostrei ele numa outra live, que segundo você, Aline, era, como é que você falou? Era a live da ostentação, lembra? É, Que era, live ostentação. Várias capas lindas. várias edições lindas, tal. E nesse livro, esse é um livro ricamente ilustrado por Cândido Portinari, mas ele começa com a ilustração da foto do Machado de Assis. E até que, enfim, Machado de Assis, feita justiça, né? Negro como ele era. Porque ele sofreu uma tentativa de embranquecimento por muito tempo, né? E por, obviamente, motivos de racismo estrutural, né? Tentar mostrar que, imagina que um escritor tão grande, tão consagrado, imagina que ele vai ser negro, né? Então, foi uma tentativa de embranquecimento por muito tempo, até que se descobriram algumas fotos dele que se começaram a perceber traços, né, no rosto dele, fotos em que ele era muito mais escuro do que quando ele era pintado branco. Fora aquilo que você comentou, né, Aline, que ele foi mostrado numa série, é isso? Como uma pessoa branca, que você me contou? Foi uma propaganda da Caixa Econômica ou do Banco do Isso. Brasil. Eu não sei te dizer qual dos dois bancos, mas era um centenário do Machado de Assis, então aparecia lá ele, né, caligrafando, né, escrevendo ali suas ideias, uma sala muito linda, com uma caneta muito linda, e um ator que parecia o Papai Noel, né? Branco, barbudinho, de olho azul, assim, Olhos claros. né? Você estava falando dessa questão das fotos, que as fotos foram aparecendo depois, mostrando que ele tinha pele escura. É, e antes dessas fotos aparecerem, é impensável, né? Nossa, o Machado de Assis ele não pode ser negro, né? Ele tem que necessariamente ser branco, né? É É tipo aí que tá Jesus, né? O Jesus Aham, loiro que nasceu no exatamente, Oriente Médio, ele é Aham. loiro do olho azul, o diferentão. É. É uma tentativa de embranquecimento absurda, assim, e que por muito tempo se manteve, né? Por muito Por tempo o muito Machado de Assis tempo. foi mostrado como uma pessoa branca. É muito recente a história de que Machado de Assis era uma pessoa negra e existe uma tentativa muito grande de ir atrás de outras fotos mais raras, enfim, para mostrar, né? Ó, vocês estavam todos enganados, né? Então não tem o menor sentido. E uma outra coisa interessante da história do Machado de Assis, eu até separei aqui, eu não sei se alguém que está por aí já leu o livro Machado, do Silvano Santiago. O Silvano Santiago, ele ganhou o prêmio Jabuti com esse livro.
É uma espécie de um relato biográfico, crítico, analítico, enfim, da história do Machado de Assis, na verdade, dos últimos momentos da vida do Machado de Assis, dos últimos anos. E o Silvano Santiago, que é o autor do livro, ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance, né, com esse livro, e ele conseguiu mostrar no livro que ele fala em determinados momentos sobre essa questão do embranquecimento, né? Então, agora isso já é mais comentado. Mas por muito tempo Machado de Assis foi É, mostrado como um autor branco, né? isso já é mais comentado pela historiografia oficial, né? Porque para Exatamente, porque para o extraoficial era óbvio, público, né? isso, exatamente, agora passa a ser comentado e a ser criticado e questionado, mas, né, quem já estudava já sabia há muito tempo, e quem já tinha ouvido e visto outras fotos já sabia há muito tempo, né, de toda a vida do Machado de Assis, que obviamente ele era negro, mas é muito forte a coisa do racismo estrutural, de você negar que um grande escritor possa ser negro, né? É absurdo, assim. Então, eu acho que essa é uma questão muito interessante. O William entrou aqui também, diz que gosta de tudo e ama Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, eu amo tudo, né? Eu sou uma pessoa, assim, Qual que é o teu extremamente... preferido do Machado de Assis? Ah, é o Dom Casmurro. Dom Casmurro é o meu livro preferido da vida, né? Eu já li esse livro. Se perigar, eu já li esse livro umas 12 vezes, eu sei trechos de cor dele. Assim, é uma coisa doentia até. E o Memórias Póstumas eu acho sensacional, também alienista, eu acho uma história incrível, né? Eu tô com o Ina nessa, eu acho que Memórias Póstumas é o meu preferido. Pois é, né? Mas você sabe que o Brás Cubas, ele tá numa live que a gente vai fazer mais pra frente, entre os meus personagens odiados. Porque o Brás Cubas, meu Deus, né? Ele Ai, ai, assim, ai. ele Ele é um cara que nós, desperta em você uma raiva que é ele é um cara que nós impressionante. amamos odiar. Amamos odiar, exatamente. Aí o William diz que foi em 2011 o caso que a Aline citou. Ah, ele jogou no Google. A Caixa Econômica Federal informou nesta quarta-feira que suspendeu a veiculação de uma campanha publicitária sobre os 150 anos. É Gente, isso. né? E aí, olha como a situação toda ela é uma situação louca, né? Porque assim, não é a vendinha da esquina do seu José que está fazendo uma propaganda, é o governo Sim, federal. O próprio governo sim. federal que tem uma secretaria voltada, que está ligada à Fundação Palmares, ou seja, era mandar um WhatsApp, um alô, um fax. Hein? Vocês podem dar uma olhada aqui nessa propaganda que nós fizemos? E aí isso passa pela agência de publicidade, É. passa pelo gestor da pasta, passa pelo presidente do banco, passa pela secretaria ou pelo Ministério de Comunicação e vai para a televisão. E É, é, ninguém em nenhum momento falou assim, e escuta, ninguém se liga. será É, que vocês estão com o ator certinho aí? É isso mesmo? Ninguém falou isso. não, não. É muita gente errada, passando o errado e chegando na televisão. Eu sempre fico de cara com propaganda de televisão por causa disso, porque passa por muita gente. Por muita gente. Quando eu vejo as propagandas, por exemplo, que são super absurdas com a figura da mulher e tal, eu falo assim, gente, será que não tinha ninguém nessa linha toda que parou e pensou, Mas na será que tá publicidade não tem certo? mulher, né? Né? Eu Não que tem sei. mulher, enfim. Mas é bem isso, é assim, passar por muita gente para ninguém se questionar se estava certo aquele Machado de Assis loirinho, né? Então eu acho que o começo da nossa live, ele é assim para acabar de vez, né, com essa visão. Machado de Assis era negro, extremamente competente, um dos melhor texto que a gente tem na vida, um dos melhores escritores, né, da literatura universal. O William disse que dá um pouco de depressão assistir as lives, porque é muito livro bom e a sensação é de que nunca vou conseguir ler tudo. William, só você. É só você que pensa isso. E ontem, não, só para você ter noção, Aline, ontem eu fui procurar um livro que eu precisava assim para coisa de trabalho. Saí com 3 livros lá baixados e pensei, gente, eu preciso de, né, quantas, que nenhum deles era o que eu estava procurando.
E eu pensei, gente, né? Preciso de quantas vidas para ler todos esses livros que eu baixo, que eu compro, que, enfim, né? A minha irmã entrou, ela disse que adora Dom Casmurro também. Ai, acho maravilhoso, né? Maurício, meu colega lá da faculdade, hoje tá aí nas nossas conversas diárias. Brás Cubas está na minha cabeceira para reler na pandemia. Nossa, releia, né? Porque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem como deixar essa live disponível depois? Esse assunto é muito importante. Então, eu sei que a live fica disponível 24 horas, mas eu não sei exatamente como salvar. Depois eu tenho que descobrir isso. E a Maria Carolina diz que é verdade, são listas intermináveis. Então, Aline, comecei com a minha sugestão, Machado de Assis. Bato a bola e passo para você. Eu quero, antes de fazer a minha sugestão, Vamos lá. né? Eu queria falar hoje do 13 de maio. No começo você falou ali da data, da abolição, da não abolição Isso! e etc, etc. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é que não há nada para ser comemorado em 13 de maio. 13 de maio é uma data simbólica, é óbvio, né? Resultado de muita luta, mas é uma data de reflexão, né? Hoje eu recebi inúmeros, dezenas, talvez centenas de De prints. parabéns. Não, porque as pessoas Ah, elas sabem que vai dar ruim, né? Se elas ufa! darem parabéns para mim. De prints de uma publicação da Fundação Zumbi dos Palmares, né? Outrora organização que discutia questões de negritude. Hoje, né, o Capitão do Mato está lá servindo o imbecil do presidente. Então, o Capitão do Mato, que é o Sérgio Camargo, que é o presidente da Fundação Palmares, ele já vem num desmonte da Fundação Palmares, né? Foram retirados 7 órgãos da Fundação Palmares no ano passado, que eram conselhos, né? Porque as decisões elas eram tomadas de forma horizontal, ouvindo os mais diversos grupos, mulheres negras, homens negros, LGBTs, comunidade quilombola e toda a comunidade que compõe o movimento negro. Isso não existe mais. O cara falou, não, pode deixar que eu faço. E tá fazendo essas merdas todas aí que nós estamos vendo, né? E aí a publicação de hoje, que ele falou que foi hackeado, né? Porque sempre tem um hacker no governo Bolsonaro. Sempre. Mas Uhum. em linhas gerais, ele disse que Zumbi ele é um mito da esquerda, né? E que se existe uma consciência negra, precisa existir uma consciência branca, etc, etc. E citou o famigerado Morgan Freeman, que eu vou falar um pouco também. Uhum. A primeira coisa que eu preciso ponderar, apontar sobre esse comunicado ele falou de consciência negra em 13 de maio. São duas datas diferentes. Ele errou a data. Consciência Para negra é começar, 20 de Consciência novembro. Negra lá em novembro. Isso, é 20 de novembro, aniversário de morte de Zumbi dos Palmares, que não foi um herói inventado pela esquerda, porque entre a esquerda e a direita nós continuamos sendo negros. Não, a esquerda não é menos racista. Então, para começar, o ponto é esse. E aí ele fala lá que enalteceu a princesa Isabel, né, por ter libertado os escravos, etc. O Brasil, ele aboliu oficialmente a escravidão em 1888. Foi o último país do mundo a fazer isso. Porque a princesa Isabel era uma mulher branca que tinha dó dos negros? Não, porque ela era uma monarca e precisava de dinheiro e estava sofrendo pressões econômicas de países, principalmente europeus, para que essas pessoas fossem libertadas. Por quê? Porque os europeus estavam com dó dos negros? Não, porque trabalhadores escravizados não recebem salário. E se não recebem salário, não consomem. E se não consomem, o capitalismo não funciona. Ou Ponto. seja, não tem nada de bonzinho, não tem ninguém bonzinho nisso tudo. Esse Sérgio Camargo, infelizmente, é uma pessoa que está alienada pelo sistema racista estrutural, né? Ele é uma. Vocês já assistiram Django Livre? Lá vai eu falar do Leonardo DiCaprio, né? Vocês já Tava assistiram Django demorando. Livre? O Django Livre tem aquele cara que é o
o escudeiro do Leonardo DiCaprio, que é o Samuel L. Jackson, né? O Sérgio Camargo é o próprio, né? É um cara que é oprimido, que ele é uma pessoa ridicularizada estando na Fundação Palmares. Eu tenho um 50% assim, de raiva, né? Vontade de ir lá e tocar fogo nele. E os outros 50% de pena, porque uma pessoa que É. está completamente alienada dentro do sistema racista, Uhum. né? A pessoa vai lá e pega uma pessoa, qual que é a pessoa negra aí? Põe ela lá, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não ouve, né? Parece Uhum. a alegoria da caverna, né? Tem um monte de negro fora Sim. da caverna falando, ó, o sistema tá matando, tá roubando, a gente foi injustiçado. Ah, mais alto, desculpa. Será que tá melhor agora? Tá melhor. Esse microfone que estava escondido. A gente foi injustiçado, etc, etc. E o cara tá lá, não existe racismo. Por favor, É. né? Então, assim, é um lamento que eu deixo aqui no 13 de maio, é um lamento que eu deixo pelo Sérgio Camargo também. Eu espero realmente que alguém do movimento negro tenha um pouco de paciência com ele e consiga É. fazer com que ele compreenda que ele está oprimido nesse sistema. Então, essa é um apontamento que eu precisava fazer, né? Porque várias pessoas aí me questionaram hoje e acho que é interessante a oportunidade. Mudando de É assunto, só para eu te falar, as palavras da Aline, eu falo as minhas, a da Aline Dávila. Obrigada por essa aula, Aline. Temos tanto que aprender. ah, É verdade. Muito oi, bem. Aline! Faz tempo que eu não te vejo. O primeiro livro que eu quero trazer, parando de falar de coisa ruim, né? Falar de coisa boa, é um livro que eu li no Leia Mulheres Umuarama, que deve estar aí, se não tiver, vai chegar daqui a pouco, que é Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Rainha. Rainha maravilhosa. Essa sim é rainha, eu sou genérica. Então, a Conceição. E é uma edição linda, eu também vou fazer a ostentação agora. Isso, Essa vai lá. edição é o seguinte: olha que coisa mais linda. Tá dando para vocês verem? Tá. É azul, as letras são azuis. Nossa, Olha que isso coisa não mais tava dando pra ver, tá dando pra ver maravilhosa. agora que você falou. É azul, gente. É muito lindo. E aí, essa sugestão aqui do Leia Mulheres foi a Jaqueline Menezes que nos deu a sugestão. E eu nunca tinha lido nada da Conceição Evaristo. Pasmem, né? Que absurdo. E aí fui ler Olhos d'Água. O Olhos d'Água ele traz uma reflexão bem contemporânea. Fala de violência nas cidades. E aí ela fala muito de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Especificamente, que é de onde ela vem. E é um texto muito forte. Não tem meias palavras ali, né? Tem um texto em específico que é A Gente Combinamos de Não Morrer, que é A Gente Combinamos de Não Morrer mesmo. Esses dias eu até vi essa citação corrigida, né? Nós combinamos de não morrer. E não, perde todo o sentido, né? Perde. Exatamente isso. Uhum, A gente combinamos de não morrer. E é a uhum. coisa, assim, é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, porque é muito autobiográfico, né? Para quem conhece um pouco da história dela. E aí, quando você parte de uma perspectiva de mulher negra, lendo uma mulher negra, tem muito do que acontece, que já aconteceu com você em maior ou menor escala, mas já aconteceu. Então, é um livro que eu super recomendo, é facílimo de ler, além de ser essa edição linda, né? E aí a gente consegue entender aquela coisa da candidatura da Conceição à Academia Brasileira de Letras, né? Não Uhum, aconteceu por motivos de racismo, machismo, né? Que daí ela uhum, suporta as duas coisas, né? O eleito no ano foi o Cacá Diegues, né? Que é um cineasta. Eu uhum. não. Branco. É o homem branco rico lá da roda. Uhum, Eu uhum. realmente não posso falar sobre ele porque eu não sei quem é. Assim, nunca vi nada nele, não sei É, ele é quem um é. cineasta, tem várias qualidades, mas assim, não se comparava, né? Não só não se comparava a Conceição Evaristo, mas não se comparava a simbologia de eleger a Conceição Evaristo, né, naquela época. Então, eu acho que nem que ele fosse o cara mais, né, emocionante do mundo. Não. É óbvio que a E, Conceição Evaristo era muito melhor.
E na época teve um monte, né? Uma campanha, 40 mil assinaturas para que ela Uhum. se Para que ela tornasse fosse, imortal, e mesmo assim não. Bom, homens brancos elegendo mais um homem branco, né? Então, assim. é. E aí. Branco, homem, hétero, elite, a Negra Will falou. Exatamente. É isso mesmo. E É. aí a academia também ela reproduz essa coisa da não inclusão, né? Porque a produção ela existe, né? Sim, Está cheia de autores e autoras negras fodões por tem, aí. tem editora só de autores e autoras negras. É óbvio que Tem. existe, né? Produção, lógico. E Mas aí elas não, são invisibilizadas, né? eu não acredito que não tenha nenhum nesse universo que mereça, né, ao menos uma indicação. A Conceição Evaristo tem Jabuti e vários outros prêmios, né? O currículo dela dispensa qualquer tipo de comentário, né? Uhum. Mas a título de curiosidade, depois de Machado de Assis, o único homem negro que foi presidente da academia foi o Dr. Domicílio Proença, que é um escritor, revisor, professor de língua portuguesa também, como você, um fodão. Mas assim, isso aconteceu em 2015, se não me engano. Não, foi até Uhum. 2015. Então ele esteve presidente até 2015 e foi o único homem negro depois de Machado de Assis. Fora isso, aparentemente a E gente não fora, produz. e fora que para Machado de Assis ter sido presidente foi também um Um estresse, parto. não foi fácil, foi um parto. E também ele acabou ali conseguindo, porque ele teve a ideia da Academia Brasileira de Letras. Né? Porque, oi, É fui eu meu, que né? inventei, né? É A bola meu, é né? minha. Então, assim, e aí ele conseguiu, porque senão ele nunca tinha chegado. Essa que é a tristeza, né? Tem alguns comentários aqui. Vamos à importante reflexão. A Só Leio Mulheres colocou que é uma importante reflexão do 13 de maio, porque a gente tem muita raiva mesmo. É, e Só Leio Mulheres também falou que, fora tudo isso que você comentou da Conceição Evaristo, a força política que tem a escrita dela, né? Sim. Sim, é o posicionamento o tempo todo, né? Ela marca o território e aponta ali, né? Ela coloca o dedo na ferida. Ó, vocês são É. racistas, é assim que funciona na periferia, é assim que funciona na favela. Mas é muito interessante, né? Quando a gente começa a ver assim os textos escritos por pessoas que são de grupos que normalmente precisam ir lá e pôr o dedo na ferida, né? Eu queria fazer um gancho aqui com um livro que deixa eu ver em qual que eu vou fazer agora, qual que eu vou falar. Eu vou falar desse livro aqui, ó, O Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. Esse é um livro super recente. Esse menino é super novo, se eu não me engano, ele nasceu em 91. Que Meu absurdo. Deus, né? Ele tem o quê? Ele tem 29 anos, é isso? Que eu, como boa professora de português, né? Sei É bastante isso fazer mesmo. conta. 29. Ele tem 29 anos, a carinha dele é essa daqui, o Giovanni Martins. E o Giovanni Martins, ele se destacou com esse livro aqui, com o Sol na Cabeça. São vários contos, na verdade, contos muito autobiográficos da história dele, da vida dele. Assim, ele vem de uma comunidade carioca, seu nome, ele nasceu em Bangu e morou, deixa eu ver, vai chegar, poderá ignorar, ele é escritor nascido em Bangu e morador da Rocinha e do Vidigal. Então, assim, tudo que ele escreve aqui é da vivência dele, assim, ele foi para Flip, né? E ele depois da Flip ele super estourou e ele diz que com o livro dele é uma coisa muito, muito assustadora isso, assim. Ele descobriu que ele era negro por causa do livro que ele escreveu. Ele se viu como uma pessoa negra depois do livro. Que daí ele começou a perceber nas próprias histórias que ele contava o quanto ele sofria preconceito, o quanto ele sofria batida da polícia por nada,
né? E assim, ele sofreu preconceito em vários sentidos, por também ser morador de comunidade, enfim. E quando eu comecei a ler esse livro, é engraçado, eu li esse livro no começo desse ano. Ele é um fenômeno literário, tem até uma etiquetinha aqui na capa que diz o novo fenômeno literário brasileiro vendido para 9 países. E aí eu pensei assim, mas gente, o texto dele não tem assim, né, nada demais. Ele não tem um texto assim, puxa, sensacional, não vou falar assim, uau, que incrível. É um texto muito bom de ler, é um livro rápido de ler. Só que daí eu não tinha me dado conta que o livro, ele é, na verdade, não é um tapa na cara, é um espancamento já, assim, né? Você é espancado no livro, porque é de uma simplicidade o jeito que ele conta as histórias, mas ao mesmo tempo tem tanta mágoa, tem tanta tristeza naquelas histórias que não é uma mágoa e uma tristeza colocada por ele. Você sente isso quando você lê. E você começa a ver que a história não é justa. E você começa a ver que aquilo está errado. Então, assim, a lógica desse livro, ela tá muito mais em você ser impactado pelas histórias, né? E perceber o quanto essas pessoas, às vezes, passam por cima das suas... de todo o preconceito que elas sofrem para simplesmente poder viver, para simplesmente sobreviver, né? E o livro é uma porrada na tua cara disso daqui. É impressionante. Então, aí eu entendi que era por causa disso, né? Não é necessariamente porque é uma escrita sensacional, é um livro com uma linguagem simples, é uma linguagem fácil de ler, e isso é outra coisa que eu acho que também é uma porrada na cara de todo mundo, porque o cara é um fenômeno literário com um livro acessível, não é um livro que as pessoas pegam e falam, putz, não entendi nada, né? E um talento jovem, né? Extremamente jovem. Então, assim, acho que esse é um livro muito legal, de outro escritor negro, super novinho, bastante jovem ainda na literatura e com muita vida aí pela frente, né? Principalmente de produção. Agora bota a bola para você. Esse eu vou anotar. Esse eu não li ainda. Isso, ele é super rapidinho. O sol na Deixa eu cabeça. ver. Eu vou, já que a gente tá nessa vibe aí de Rio de Janeiro, esse aqui eu comprei na Flip. Li do Rio de Janeiro a Curitiba no seu carro. é, é o livro do Lázaro Ramos, se chama Na Minha Pele. E esse livro é um livro. O Lázaro Ramos é um cara sensacional, né? Porque ele é É, muito engraçado e ele é muito positivo. E ele passa isso no livro. No começo, ele vai explicar ali qual é que é o do livro, né? Da onde surgiu essa ideia de fazer o livro, que foi um material encomendado pela editora, né? Da editora Objetiva. E eles queriam um livro do Lázaro Ramos, não tinha muito um tema, né? E aí ele foi lá discutir, ele tinha escrito uma peça de teatro há pouco tempo, pensou em transformar essa peça de teatro em livro infantil. E aí o pessoal, não, a gente estava querendo uma coisa mais intimista, tal, tal, tal. E aí ele ficou bem pistola, porque ele dizia assim, não, eu não posso fazer uma autobiografia. Primeiro porque eu sou muito jovem. Segundo porque eu não sou uhum, escritor. Como é que eu vou escrever uma auto... Ele não queria de jeito nenhum. E aí ele tem um programa no Canal Brasil que se chama Espelho. que é E nesse programa sensacional. é muito bom. E no Espelho ele fala um pouco disso no livro. Não tem, ele manda, né? Ele é dele, ele que manda, não tem produção, não tem, ele faz o que ele quiser. Então, a partir da perspectiva do programa Espelho, ele pensou exatamente nessa lógica, né? Bom, se eu posso escrever do jeito que eu quiser, o que eu quiser, de repente vale a pena contar a história. E aí ele conta a história, desde a infância dele ali, no começo da carreira. Ele mora numa cidade da Bahia, ele nasceu numa cidade da Bahia bem pequenininha. E aí ele é muito engraçado o jeito que ele conta, né? Ele fala assim: as melhores fontes de renda da cidade eram trabalhar no mercado e na prefeitura. E aí ele fala: não, mas a minha família não trabalhava nem no mercado, nem na prefeitura. Eu lamento, né? Deu ruim.
E aí começou com essa ideia de querer ser artista, né? Como assim, gente? Ser artista, não tem como. E aí ele vai contando essa trajetória dele, ele fala muito da relação com o Wagner Moura, que é uma Uhum, relação que virou até meme aí na internet, né? Mas ele fala dessa relação porque os dois começaram juntos, eram da mesma região ali, não da mesma cidade, mas da mesma região. Foram para Salvador e aí de Salvador foram para o Rio, bem loucos, né? Vamos para o Rio de Janeiro, Projac. E aí foram pro... E aí o Wagner Moura ficava reclamando, tipo, pô, só me oferecem papel de bandido e de nordestino. E aí o Lázaro fala num trecho do livro, né? Você tem duas opções, para mim é só bandido. Para de é. reclamar e vamos pegar os papéis, né? Vamos, vamos tentar. Uma hora a gente pega outra coisa, né? E é muito boa a história porque é muito intimista, assim. Ele fala de coisas que aconteceram com ele, não tem uma discussão acadêmica. Eu acho que como você trouxe essa discussão anterior de um livro que é simples de se ler, do Lázaro é a mesma coisa, é um livro simples de se ler, uma sentada, e ele é muitíssimo engraçado, né? Ele começa o livro dizendo que estava voltando de Salvador e estava levando camarão para o Rio de Janeiro. E aí perdeu o voo, e aquele negócio começou a ficar estragado. Enfim, é uma loucura e é muito leve o livro. E ele traz essas discussões, né? Ele aponta essas discussões de uma maneira que não te machuca, te reflete, Uhum. te faz refletir, mas não te machuca. Então, é uma leitura que eu indico, uma leitura leve, uma leitura fácil. E o Lázaro Ramos é uma pessoa incrível, né? Eu acho que vale, inclusive, seguir ele aí nas redes sociais, porque ele sempre Sim, faz eu tenho visto boas. algumas lives dele, são muito legais. Muito legais. Muito, muito. Esse eu Ele não tem li bons ainda. apontamentos. Leia, muito É. bom, muito bom. A Isa, minha irmã, ela diz que, quando eu estava falando do livro do Giovanni Martins, né? Ela diz que é uma porrada como quando se lê que um negro não pode correr na rua e nem usar moletom de capuz, né? Que são coisas que as mães falam para os filhos desde pequenos, né? O Ó, não correr, sai o correr, correndo. não, correr é o básico, né? Correr e sair na rua com documento. São duas coisas básicas, né? Outro dia eu estava É. ensinando para o meu sobrinho, que tem 6 anos, e é um menino branco, maneiras dele pedir ajuda caso ele se perdesse ou alguma coisa assim, né? Então, daí eu estava ensinando o número da polícia, né? 190, ele já entendeu isso, e ensinando que ele pode se aproximar de um policial e pedir ajuda, o endereço dele, o telefone, passei algumas orientações. E aí isso eu posso fazer porque ele é um menino branco, né? Se ele fosse um menino negro, eu não sei o que eu ia fazer. Seriam outras Então, orientações. não É, sei, né? Ligue para alguém, para um amigo, para é. a igreja, não sei, alguma coisa assim. Meu Deus. É. Muito bem. Vamos falar de uma mulher, né? A gente falou de três homens até agora, e agora a gente vai falar de uma mulher. Eu não tenho esse livro, mas é esse daqui, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. Gente, eu não sei nem o que falar desse livro. Esse livro ele é um livro que foi escrito na década de 40, né? A Carolina de Jesus, assim, só eu peguei algumas informações porque eu não sabia de cor. Ela é, ela viveu de 1914 a 1977 e ela viveu a maior parte da vida dela na favela do Canindé, em São Paulo. E ela gostava muito, ela aprendeu a ler sozinha e começou a escrever. E ela era assim, o que hoje seria uma catadora, né? Não tinha exatamente esse nome ou essa função, enfim, mas ela mantinha os filhos dessa maneira. Aquela história clássica, né? É, foi extremamente vítima de racismo, a Carolina de Jesus, a vida inteira. E a história clássica, assim, da mulher que não teve o marido do lado para cuidar dos filhos, foi chefe de família a vida inteira na favela. E aí, ali por 1940, não, mais ou menos ali por 1930, ela começa a escrever é, a vida dela, começa a descrever a vida dela. Então começa a dizer
Ah, hoje eu não tenho comida para os meus filhos. Hoje, hoje a gente não conseguiu fazer nada. Hoje o meu filho sofreu determinado tipo de discriminação. Só que a linguagem dela era de uma mulher muito simples. Então, assim, o livro, O Quarto de Despejo, ele foi editado, inclusive, com os erros dela, inclusive com a maneira, né, que o texto foi escrito. Porque daí esses escritos dela é como se fosse um grande diário. O Quarto de Despejo é um diário da vida de uma mulher negra favelada, tanto que ela até coloca o subtítulo do livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Né? Porque ela achava que ela não tinha que mudar o nome. Existem muitas pessoas que acham, inclusive, errado a chamada de comunidade, acham que é uma gourmetização da favela, né? Que não, que é favela mesmo. Esses dias eu vi o Emicida falando isso. Então, assim, ela é o diário de uma mulher favelada. E ela deu e foi dado esse nome, Quarto de Despejo, porque ela, no livro, ela diz que a favela é o quarto de despejo da sociedade. A favela é onde estão os trastes da sociedade. É para onde as pessoas mandam as coisas que não cabem mais em outros cômodos da casa, né? É muito forte isso, é muito triste, né? E aí esses escritos foram encontrados, foram publicados ali em 1960, e esse é um livro hoje que já foi traduzido para mais de 15 países. É um livro que tem mais de 40 países, na verdade, já foi traduzido para mais de 15 línguas. E é uma história nua e crua de uma mulher negra na favela, né? Então, assim, ninguém falaria com mais propriedade do que ela. Se você quer saber como é a história de uma mulher negra na favela, ou você vai lá e você entrevista essa mulher, ou você pode pegar o livro da Carolina de Jesus e ler, porque infelizmente pouquíssima coisa mudou. Infelizmente, Eu né? ia te Esse é o fazer mais essa triste. pergunta, eu ia te fazer essa pergunta agora, né? Quando você lê, é claro, né? Eu falo de uma perspectiva de uma mulher negra não favelada, eu nunca ocupei nenhum espaço de favela, nem também muito periférico, né? Uhum, Mas, assim, pelo que nós acompanhamos, principalmente pela profissão, né? Pelo jornalismo que nos leva a ter contato com essas realidades, não dá para dizer, bom, de Carolina a Conceição, quanto tempo passou? E Conceição uhum, traz novamente essas provocações, né? uhum. Então, infelizmente, a gente tem aí esses escritos lá da década de 40 ainda tão atuais, né? É uma tristeza quando você pensa isso. A Mariana, ela diz que Carolina de Jesus foi vítima de racismo em uma biografia da Clarice Lispector. O autor da biografia da Clarice disse que ela parecia a empregada da Clarice Lispector. Senhor do céu. Conta mais aí, Mariana, para nós. Conta mais aí pra gente. Então fica aí a minha dica da Carolina de Jesus. Eu acho um livro assim essencial. Se fosse para escolher aqui quem a gente colocaria no topo dessa lista de tanta gente maravilhosa que a gente está falando hoje, pô, Carolina de Jesus estava muito no topo da lista para mim, assim, porque é uma triste realidade e principalmente ainda muito atual. Tua Infelizmente, vez. né? Eu ganhei esse livro aqui que eu vou falar de aniversário há uns anos atrás. Eu não conhecia a autora, eu ganhei da Carolina Evelyn. Maravilhosa, né? Maravilhosa. E aí é esse livro aqui. Sejamos todos feministas. Ai, maravilhosa, Chimamanda. E assim, eu não conhecia Chimamanda, eu nunca tinha ouvido falar. Deixa eu mostrar a foto dela aqui, porque ela é super vaidosa, bem Ela é blogueirinha. Olha lindíssima. lá, Ela é bem blogueirinha, é verdade. bem blogueirinha. A Mariana disse que vai te mandar o link depois Tá bom. acho que dessa história da biografia da Clarice. Aí depois vocês entram no Toda Letra Responde aqui que vai Isso, a estar. gente coloca tudo lá. E esse livro aqui, ele é um ensaio, né? Ela fez uma palestra
sobre essa questão do feminismo, né? E aí depois isso virou livro. Ela conta de um amigo dela que infelizmente já é falecido. E aí eles eram super nerds, né? Ali ela sempre foi muito dada à leitura e tal. E aí um dia eles estavam conversando, ela tinha uns 14 anos, e aí no meio da discussão o amigo dela falou assim: "Ah, mas você é feminista", né? E aí ela conta que ela não sabia o que era feminista, né? Mas pelo jeito que ele falou, ela achou que poderia ser uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Continuou a discussão, chegou em casa, pegou o dicionário e foi ver o que era ser feminista. Quando ela descobriu o que era ser feminista, ela falou: não, de fato, eu sou feminista sim. E aí ela foi dar essa palestra depois lá e recebeu várias recomendações para se afastar desse rótulo de mulher feminista, né? Ela diz aqui que as mulheres feministas no continente africano são vistas como anti-africanas, que elas não gostam. Bom, não é só do continente africano, né? Mas Uhum. anti-homem, né? Que elas não gostam de homem, que ela não respeita os homens e bababá. E aí, nesse livro, ela explica primeiro o processo dela, entender o que é o feminismo, né? Que eu acho que é tão importante para nós mulheres e também para os homens, porque o machismo ele oprime os homens também, né? Claro. Eles têm que ser. E ela traz essa discussão, né? Os homens têm que Nossa, tipo, ser. caí, foi mal. Os homens têm que ser machões, eles têm que prover, Não eles pode não podem chorar. chorar. Uhum. Uma série, né, de outras implicações que o machismo também impõe a eles. E aí ela vai se descobrindo feminista e ensinando os outros como ser feministas e como o feminismo é bom. E aí ela se define como uma feminista feliz e vai desmistificando estereótipos, né? Ah, a mulher feminista ela não gosta de maquiagem, vocês viram? Ela é super blogueirinha, né? A mulher feminista não gosta de salto alto. E isso não tem a ver com feminismo, né? Nossa, O é problema da uma, vestimenta é normativa de comportamento, não é é uma a coisa tão roupa. rasa, né? Associar Sim, isso ao feminismo. nossa, não é roupa. A roupa é a última, né? Tomara que um dia nosso problema seja sentar aqui e falar assim: nossa, não posso sair sem sutiã na rua. Que seja Uhum, esse o nosso único problema. Porque uhum. daí a gente vai estar de boa. A Dani Feder diz que outra coisa que falam de feminista é que tem pelo no sovaco. Eu ouvi falar, Dani, que as mulheres não feministas também têm. Eu não sei te dizer, mas eu ouvi falar. Dizem por aí. Eu não sei, eu não me relaciono com não feministas, então eu não sei como é que funciona. Então, esse livro aqui, olha, é bem. Deixa eu ver quantas páginas aqui. Porque Ele ele é é bem bem. curtinho, né? 63 páginas e é bem pequenininho, assim, ó. É Aham. uma hora, menos até, vocês levam E para uma ler. linguagem super simples, né? Super simples, super gostosa. Ela é uma conversa. Eu não sei Uhum. o quanto disso aqui foi editado na palestra, né? Quanto quanto está diferente da palestra, mas assim, é um papo como esse que nós estamos tendo aqui. Então, vale super a indicação. Leiam, sejamos todos feministas, é muito bom o livro, e ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tem a Americaná dela também, que é Você maravilhosa. tem esse, né? Quase roubei de Tem, você um tenho, dia. mas não sei onde é que tá, Gudian. Para variar, um dos meus Tava no livros que quarto. sumiram. a, a Dani disse, ouvi dizer que homens também têm, devem ser feministas. Né? É É verdade, certeza. verdade. Certeza, Dani. O meu próximo livro é de uma outra mulher maravilhosa, mas Ó, essa é norte, O Leia Mulher está anotando tudo isso ou só Leia né? Mulheres? É uma outra mulher maravilhosa, norte-americana, que escreveu A Cor Púrpura, Alice Walker. Ai, gente, é só livro foda, né? Só livro bom, só livro que te faz assim. É por isso que eu acho, é por isso, né, gente? Eu já falei sobre isso com vocês, mas é por isso que eu tatuei isso daqui, ó. Ler transforma, né? Só livros que nos transformam,
porque esse A Cor Púrpura, quando eu li, ele é vencedor do prêmio Pulitzer. O A Cor Púrpura, ele estava na minha lista do ano passado ou do ano retrasado. Essa é uma lista que eu ainda não desisti, gente, mas ela tá meio em stand-by, assim. Eu tinha uma lista para ler só premiados. Então eu peguei assim a lista dos prêmios Jabuti, eu peguei a lista dos prêmios Nobel, Que eu peguei a lista iludida. do iludidíssima, ridícula, né? E aí eu peguei a lista do prêmio Pulitzer. E, e eu tinha já lido alguns outros Pulitzers, inclusive um outro que eu vou falar que também foi premiado nesse prêmio que é bem importante dos Estados Unidos. E daí caí na Cor Púrpura, porque eu já tinha também ouvido falar do filme, nunca tinha visto o filme e tal, mas fui ler o livro antes. E esse livro eu ganhei da Ana Juste, ela que me deu. E fui ler, né? E A Cor Púrpura, gente, conta a história da Celie, da Scout, né? É uma história assim que é voltada. Na verdade, é a história de uma menina, né, da Celie. Ela é negra, né, praticamente analfabeta, no sul dos Estados Unidos, né? Foi brutalizada desde a infância, estuprada, enfim. E ela escreve, durante o livro, ela escreve cartas para Deus pedindo para ela ter uma vida diferente e tal. É, e aí ela tenta também fugir. Ela não tenta fugir, mas ela começa a perceber assim que aquela vida dela, ela não aceita. Mas ela percebe que todas as pessoas negras ao redor dela aceitam aquilo. Então ela começa a se questionar, né? E o livro é uma grande história de pessoas na situação de escravidão. Ela é a narradora, mas o livro é uma história de várias pessoas, de vários pensamentos, de reflexões que ela tinha, que ela achava super estranho as outras pessoas não terem, mas ela também não sabia explicar por que ela tinha, porque ela é praticamente uma criança, né? Então ela é uma adolescente. Então ela começa a perceber assim que não tá certo o que ela vive, mas ela vai naquela vida, ela vai passando por aquilo, e daí ela acaba sendo. Ela acaba tendo que casar com um homem extremamente agressivo, que era dono dela, né? Então é uma história extremamente triste e ambientada no sul dos Estados Unidos, né? Então eu acho que a grande aula do livro é a aula de história que tem aqui no contexto, né? É a aula de história que está por trás da história da Celie, porque daí você começa. O Sul foi, né, extremamente violento em relação ao racismo, né? Lógico, os É dois, ainda. o país inteiro, e é ainda, é verdade. E é um livro escrito no intervalo entre as guerras, assim, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, um momento de muita ebulição, um momento de muita é, de muita dúvida, né? De muita incerteza, de você não saber o que vai ser da tua vida, porque eu acho que eu não sei se vocês já pararam para fazer isso. Eu vivo fazendo essas coisas assim bem, né? Sem noção. Mas eu penso assim, cara, como será que é viver num período entre guerras? Mas aí não é só ficar pensando como será viver, é assim, me colocar numa situação de uma pessoa num período entre guerras. Aí eu fico lá mentalizando, falo assim, cara, imagina, você ia ter saído de uma guerra, né, uma coisa que devastou o mundo inteiro, e aí tá ali, né, iminente que vai acontecer outra. Deve ser uma coisa enlouquecedora, né? A gente já tá meio enlouquecido de não saber quando que o negócio do coronavírus vai acabar. Será? Quem que não tá? Será era você que tava com a, com a conexão ruim, Guria? Não. Eu acho que era. Bom, não sei, para mim travou Tá, você, tá. mas Você também voltou travou pra agora. mim, mas vamos lá. Então, assim, eu acho que esses livros, né? Esse livro, A Cor Púrpura, ele me deu uma ideia tão inocente
da opressão do racismo, da opressão da escravidão, porque ali, né, a gente não pode nem dizer que era o racismo como a gente vê hoje, ali era escravidão mesmo, você era subjugado, né? Então é muito triste a história, mas é uma história termina de um jeito muito feliz. E eu acho muito lindo o jeito que termina esse livro. E eu chorei horrores nesse livro. Esse é um daqueles livros que como diz a Evelyn não tá aqui, ela disse que ia entrar mais tarde. Cadê a Ela disse que Evelyn? chorou de comer ranho. Eu amo É a essa cara expressão dela. dela. Chorou de comer ranho. Então, assim, a cor púrpura é maravilhoso. E é de uma mulher, né? Maravilhosa também, negra, Alice Walker. Então, acho que é legal também. Eu depois, gente, dessa live, eu vou colocar nos stories da Toda Letra todos os livros que a gente indicou aqui, tá? Eu Para tô tentando vocês arrumar essa poderem ter câmera, tá anotado. escura. É. Vamos lá, deixa eu dar uma Melhorou? olhadinha enquanto você. Mais ou menos. Eu vou dar uma olhadinha enquanto você vai arrumando aí. É, tem várias. Tenho uma professora que sempre entra aqui, que é a professora Fanny, né? Tá desde a primeira live assistindo lá do tempo da escola. Hoje minha irmã reencontrou ela, estão fazendo amizades aqui nas conversas. A Isa falou que dá vontade de ler todos. Dá vontade mesmo. Esse é o meu desespero diário, no caso, né? Porque eu quero ler tudo. E a professora Fanny, ela disse que também tinha uma lista. Ia ler só os clássicos brasileiros. Aí ela disse que eu tumultuei tudo. Olha só. Você tomou, você Criei um tumultuou tumulto. a lista de todo mundo. Uhum. E daí a minha irmã fala, imagina se falássemos também de filmes. Meu Deus do céu, daí é um problema. A Maria Paula disse que esse é o problema das lives da Ana. Querer ler tudo e ainda tem Melhorou? alguns Tá que são ruim também ainda? filmes. Ainda tá escuro. Eu, Ainda tá hein? Que escuro. estranho. Mas tudo bem. A Deixa eu Maria diz trocar para de, deixa eu colocar. trocar de lugar, então. Levanta o celular, alguém falou aqui. Eu não sei, é alguém com um nome que eu não sei exatamente quem é. Da Vou trocar de Cantamiro, lugar. acho. Melhorou? Melhorou, Ah, deixa eu agora pegar. Eu vou sim. pegar os meus outros livros aqui que eu tinha separado, porque eu vou aproveitar esse teu gancho do História Americana aí, Ah, para falar de um livro que inicialmente não estava na ficou muito proposta, melhor né? agora. Muito melhor. Ficou, eu mudei de Uhum, cômodo. muito bem. Que é Aline está no Contraluz. Eu acho que tava. Eu acho que tava sim. Agora melhorou, né? Eu tirei o A óculos, então Dani eu tô diz que tinha a enxergando muito lista dos bem. clássicos brasileiros também, iludida. Ai, qualquer Ai, lista que a gente faça é ilusão, na sim, verdade, e né? daí a do Só Leio Mulheres diz que já desistiu de listas, porque cada live é um livro novo. É verdade. Nem me eu vou, fale. eu vou fazer um merchan agora pro Soleil Mulheres. Vocês têm que seguir essa página, porque lá só tem livro de mulheres, são uns livros muito foda. Então sigam lá, porque tem várias ótimas indicações. Muito boas, viu? Agora só baixa um pouquinho até. Ai, Carol. Ai, Carol, por favor. Ó, Carol, vamos parar com a exigência. Me ajuda a te ajudar. Mas Quando você for o. falar do Paraná Preto, a gente chama a Carol também. Isso, merchan, merchan. Mas voltando, então a gente estava falando da história dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos, nessa questão de racismo, ela é bastante diferente da história brasileira, né? Porque nos Estados Unidos, depois que eles tiveram uma guerra muito sangrenta, né? E, outros, assim, tem alguns anos que eu estava vendo um filme. A Isabela falou do filme aí, né, Isabela? E aí eu tava vendo um filme que se chama Lincoln, Caçador de Vampiros. E é uma pira totalmente louca, que é o presidente caçando vampiros no meio da Guerra Civil. É uma pira muito errada. E aí ele vence os vampiros, né? Enfim. E aí, claro que traz ali algumas pinceladas de coisas que ocorreram na Guerra Civil. E eu percebi que eu não sabia nada de história americana. Nada. Aí comprei um livro, Que você né? deu pra mim. Isso mesmo. Aí, assim, para dar pelo menos um norte.
E aí depois a gente consegue entender melhor esse contexto da Guerra Civil americana e como isso foi marcado lá, né? Aqui no Brasil, aparentemente, teve, a gente sabe que teve, veja